Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo a série Evangelhos. Quero pegar com você no capítulo 6. Eu estou ao vivo pelo canal no YouTube, mais FM 909. E aqui no capítulo 6 diz a Palavra de Deus o seguinte: nós estamos aí na sequência do Sermão do Monte. E no ensinamento de Jesus sobre o jejum, eu vou passar rapidamente sobre o ensinamento do jejum, porque hoje eu quero pegar dois ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe aqui do Sermão do Monte. Jesus disse que quando a gente jejuar, nós devemos pentear o cabelo, lavar o rosto. Desse modo, ninguém vai notar que nós estamos jejuando, exceto o nosso Pai, que sabe que nós estamos fazendo em segredo, e nosso Pai que observa em segredo, ele nos recompensará. É interessante nós entendermos isso, que Deus ele observa o que nós fazemos, ele observa quando você faz de coração, quando você faz com verdade, ele observa quando você faz só entre você e ele. É natural do ser humano querer a atenção e querer fazer as coisas para ser valorizadas e reconhecidas pelos outros. É verdade que muitas frustrações que nós temos na nossa vida é pela falta do reconhecimento que a gente queria, que nós fizemos tudo para ter, mas a gente não teve. O filho, desde pequeno, ele faz coisas para poder atrair a atenção dos pais. O filho adolescente faz coisas para poder ter a atenção dos pais. Muitas vezes existem muitos pais distantes, muitos pais que estão tão ocupados com a sua própria vida, com suas próprias vontades, com seus próprios delírios de prazer, que eles esquecem de estar presentes na vida dos filhos. E com isso a criança, ela deseja a atenção, porque nós fomos criados para isso, para ter atenção. Quando Deus criou o homem, Deus pôs ele no jardim e Deus vinha todos os dias para dar atenção para o homem, para andar com o homem, para ouvir o que o homem tinha a dizer. Então é natural, sim, de todos nós desejarmos ser ouvidos, desejarmos também ser atendidos nas nossas necessidades, não só materiais. Então, ter filhos e dar roupa só, dar comida, dar uma casa para morar, não é suficiente. Tem que fazer isso tudo porque é obrigação nossa. Quem tem filhos, é a obrigação dos pais prover os filhos das necessidades básicas. Mas os filhos precisam muito mais do que isso. Nós, como seres humanos, precisamos de carinho, precisamos de atenção, precisamos de afeto. E hoje, uma das coisas boas, a tecnologia trouxe coisas boas, mas também, junto com as coisas boas, ela trouxe coisas ruins. Hoje nós temos um telefone, smartphone, hoje até criança tem smartphone. E a tecnologia, ela aproximou muita gente, ajudou muita gente, facilitou muito o comércio, facilitou demais a comunicação, mas ela também afastou pessoas. Existem casais, famílias, filhos que moram na mesma casa, mas estão tão longe, estão tão distantes um do outro por causa da tecnologia. Porque ficam o tempo todo no telefone, o tempo todo aqui com a cara no telefone e não percebe o que está acontecendo à sua volta. Não observa quando o filho não sabe quando o filho está triste, não sabe quando o filho está mal, não percebe as diversas fases de humor dos filhos, o marido não percebe a tristeza no rosto da esposa, a esposa não percebe que o marido está mal, que tem alguma coisa diferente, porque parou de olhar para o que está para a família, parou de olhar para o presente, para o que está acontecendo à sua volta e fica com a cara grudada no telefone o tempo todo. Então a gente precisa entender isso, as dificuldades que nós temos muitas vezes, a necessidade de atenção, de querer que as pessoas olhem para a gente. Isso é algo natural, acontece com todos nós queremos ser admirados. E nós queremos atenção, nós queremos que as pessoas olhem pra gente e reconheçam. Só que essas coisas, esse negócio de querer reconhecimento dos outros para as coisas espirituais, isso não cola com Deus. Isso não cola. Para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, oração, jejum, o que funciona é o particular.
é o secreto. Porque quando a gente quer buscar a atenção do homem, do ser humano aqui na Terra, nós queremos que as pessoas olhem pra gente e falem, nossa, como fulano jejua, nossa, como fulano ora, como é um homem, uma mulher de Deus, como vai no monte. Essas coisas pra gente funcionam, pra algumas pessoas, mas pra Deus não funciona. Porque Deus observa quando a gente faz no secreto. E quando a gente faz no secreto, eu e Deus, sem ter reconhecimento de ninguém. As pessoas vão olhar para mim, diz a palavra que Jesus ensinou, quando você for jejuar, arruma seu cabelo, lava seu rosto, passa maquiagem, né? Não literalmente, mas arruma seu rosto, escova os dentes, põe um sorriso na cara, põe a sua melhor roupa, passa o perfume e vai viver sua vida, vai trabalhar, vai curtir, vai fazer o que você tem que fazer com alegria. Ah, mas eu tô morrendo de fome, comecei a ficar até bamba aqui porque tem 4 horas, 6 horas que eu estou jejuando e eu tô começando a sentir fraqueza, mas não demonstra. Não mostra, porque você precisa fazer entre você e Deus. Você não precisa chegar, não pode chegar para as pessoas e falar assim, eu não vou comer não porque eu tô jejuando. Irmã, come o banquete que eu tenho aqui. Não, eu tô na bênção. Porque a gente não fala mais que tá jejuando, a gente fala que tá na bênção, né? Não tem, irmã Poliana, então eu não posso falar. A questão é a intenção. Por que você quer que as pessoas saibam que você está jejuando? Você quer que as pessoas pensem de alguma maneira no seu coração quando você está jejuando e fala para alguém que você está jejuando? Você está com aquele sentimento dentro de você de que você deseja que elas saibam que você está fazendo isso, para que elas de alguma maneira pensem que você é mais espiritual, que você é um homem ou uma mulher de Deus, que elas podem confiar na unção que está sobre a sua vida porque você jejua? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser reconhecido pelas pessoas como um homem e uma mulher de Deus, porque jejuo, porque eu vou no monte muitas vezes. E nós esquecemos de pensar e entender que o Pai que está nos olhando, o Pai está de olho em nós, Ele está nos observando. Mas o que é um jejum? O jejum é um período de tempo que você fica em abstinência de alimentos, um tempo que você separa sem comer para poder se consagrar a Deus. O jejum ele é necessário para que a nossa vida espiritual, o nosso ser, seja de verdade consagrado ao Senhor. Eu sempre falo que a oração, ela traz Deus para perto de você e o jejum te leva para perto de Deus, porque quando você se abstém das coisas deste mundo, Jesus disse que haveriam tempos onde nós precisaríamos jejuar. Quando você jejua, você quebranta a vontade da sua carne. O jejum não compra bênçãos. Tem muita gente que acha que precisa jejuar para poder comprar bênçãos. Não, a finalidade do jejum é quebrantar a nossa própria vontade, a nossa própria carne, para que nós possamos ficar mais sensíveis e nos aproximarmos mais do nosso Deus e ouvirmos a voz dele. Jejum não compra bênção, porque a bênção que nós precisamos, a gente encontra pela fé, pela confiança, pela paciência que nós vamos ter no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem muita gente que fica usando a expressão, e me perdoe, porque eu sei que a maioria de vocês usam essa expressão, nós temos que pagar o preço. Mas que preço é esse que a gente tem que pagar? Se Jesus já pagou o preço por nós ali na cruz. Se Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Irmã Poliana, mas os profetas no Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios e faziam isso e faziam aquilo. Mas Jesus, Ele é o sacrifício perfeito. Ele já abriu a porta, Ele já consumou. Se nós temos que pagar o preço, que preço é esse que a gente tem que pagar? Que preço é esse que a gente tem que pagar? A gente tem que comprar unção, a gente tem que pagar um preço para ser mais ungido? Não. O jejum, ele serve para quebrantar a nossa vontade carnal. A finalidade dele é fazer a gente ficar mais sensível. Fica um dia inteiro, 6 horas, meio período, fica 8 horas sem se alimentar para você ver se você não fica quebrantado. Se você não domina suas paixões, se você não domina seus desejos, se você não domina você. Irmã Poliana, mas está escrito, Jesus disse que é a casta de demônios que só se sai com jejum e oração. Por que só sai com jejum e oração? Porque quando você jejua, está quebrantado, você fica sensível para ouvir a voz de Deus, para se encher mais da presença do Senhor. E quando você chegar diante de uma casta de demônios, você vai conseguir ouvir Deus. O jejum é para quebrantar a gente, para fazer a gente ficar mais sensível, para conseguir ouvir Deus. Quando eu chegar diante de uma casta de demônios, eu estou sensível, eu posso ouvir Deus falar comigo e me dar o discernimento de que aquilo que está naquela pessoa
é uma caça de demônios. E aí eu vou saber e vou receber a orientação de como expulsar aqueles demônios. A gente precisa entender isso. Não existe esse negócio de pagar preço. Me prova na Bíblia que existe esse negócio de pagar preço. Aí vai vir um monte de gente com um monte de versículos, né? Com um monte de história que fulano que pagou. Jesus é o sacrifício perfeito. Nós não compramos bênção. A nossa vida de jejum, de oração, é para nós nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Ele nos deu a habilidade, a capacidade de cumprirmos o chamado e o ministério que Ele nos deu. Então a gente precisa entender isso, igreja. Nós precisamos entender por que Jesus disse, quando vocês jejuarem, não fiquem parecendo para as pessoas que vocês estão jejuando. Porque Deus está observando vocês em segredo e Ele vos recompensará. Jesus, ele foi questionado, nós vamos chegar aqui nessa parte no nosso estudo de Mateus, em um momento pelos fariseus, porque perguntaram para ele, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam, por que os teus discípulos não jejuam, Jesus? E Jesus disse, por que eles vão ficar em jejum se o noivo está com eles? Por que eles vão jejuar? Eles não precisam disso agora, eu estou com eles. Mas vai chegar um dia em que eu não vou estar mais, o noivo não vai estar mais, e eles vão precisar jejuar. Esses dias são os dias atuais, são os dias de agora. Nós precisamos jejuar sim, para poder submeter a nossa vontade à vontade de Deus, para poder realmente de verdade, gente, a Bíblia fala que existe uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Existe uma peleja dentro de nós, a nossa natureza humana querendo nos arrastar, para que façamos e satisfazemos a sua vontade. E existe uma luta espiritual, o Espírito lutando para que nós façamos a vontade de Deus. Mas qual vai vencer essa luta? A carne ou o Espírito? Qual vai vencer essa luta? Qual dos dois vencerá? Aquele que estiver mais bem alimentado. Então, quando eu alimento meu espiritual com a palavra de Deus, com as orações, com os cultos, com a perseverança, quando eu alimento o meu espiritual, quando eu jejuo, eu tiro o alimento da minha carne, eu deixo de fazer o que ela gosta de comer, ela gosta de dormir, ela gosta de coisas. Quando eu tiro aquilo que ela gosta, eu estou enfraquecendo ela. Eu estou enfraquecendo a minha vontade carnal, eu estou enfraquecendo os meus membros sobre a terra, e eu estou mais sensível, fortalecendo o meu espírito. Com isso eu fico mais sensível a Deus, eu consigo ouvir Deus, eu consigo me aproximar mais de Deus, eu consigo ser mais cheio de Deus. Então essa é a finalidade, o jejum te aproxima de Deus e a oração traz Deus para perto de você. Se você faz os dois juntos, você e o Senhor vão se encontrar num profundo relacionamento, num momento tão tremendo que lágrimas vão rolar, revelações da palavra vão chegar, coisas sobrenaturais você vai realizar no nome do Senhor, porque quando você entrar no lugar, o Espírito vai começar a falar com você coisas, o Espírito Santo vai começar a revelar a você coisas, ele vai dizer coisas para você ajudar pessoas, porque tudo que Deus revela, os dons espirituais, tudo é para ajudar, é tudo por pessoas, é tudo para o reino. O reino de Deus são as pessoas. Que a gente possa entender isso, que a gente possa viver isso, que a gente possa compreender isso. Eu vou finalizar o estudo de hoje aqui ficando só nessa parte do jejum. Que Deus possa iluminar você e que você possa entender de verdade. Não existe outro preço a ser pago, a não ser aquele de que a gente deve oferecer a nossa própria vida ao Senhor Jesus. Porque unção, porque poder, isso Ele já nos deu. Bênçãos, Ele já nos deu. A única coisa que nós podemos oferecer para Ele é a nossa própria vida, como Ele ofereceu a sua própria vida por nós. Então, se você me ouve hoje, pela primeira, pela segunda, pela terceira, já ouve meu programa há muito tempo, eu quero dizer para você, a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é dar a sua vida de presente para Jesus. É oferecer você para Ele. E dizer, Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor na minha vida. Eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber quem o Senhor é. Jesus, Ele deseja muito ser seu melhor amigo. Você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso agora. Nesse momento eu convido você a orar comigo e nós vamos receber essa graça de Deus. Enquanto eu oro, fala com Jesus. Jesus, eu quero me dar de presente para o Senhor hoje. Eu quero que o Senhor seja Senhor na minha vida. Oh, Deus maravilhoso.
Deus bom, Deus perfeito. Eu oro nesse momento por cada pessoa que me acompanha. Eu peço que nessa tarde pessoas decidam, filhos que o Senhor colocou diante desse rádio hoje, pessoas que o Senhor colocou diante desse vídeo, que eles decidam se dar de presente para o Senhor, que eles se ofereçam a sua vida ao Senhor, como o Senhor ofereceu a sua vida por eles. Que o Senhor possa, Pai querido, receber cada vida que agora está dizendo: Jesus, eu me dou de presente para Ti. Jesus, eu entrego a minha vida de presente para o Senhor, como o Senhor entregou a sua vida de presente para mim. Por favor, muda minha história. Por favor, me ajude a Te conhecer mais, a viver as Tuas bênçãos, a conhecer mais da Tua palavra, a desfrutar da comunhão maravilhosa de estar pertinho do meu Criador. Senhor, toma cada vida agora que está se entregando de presente para o Senhor, que elas sejam fortalecidas, direcionadas. Coloca homens e mulheres de Deus para ajudar essa pessoa na fé. Coloca homens e mulheres, Senhor, apaixonados por almas, por Jesus, para ajudar esse homem e essa mulher a andar com o Senhor. Deus, ajunta os Teus filhos, ajunta à mesa os Teus filhos, fortalece aquele que está fraco, renova aquele que não tem forças. Senhor, abençoe a Tua igreja, nos ajude a entender o verdadeiro sentido do jejum, que possamos fazer esses jejuns para poder, Senhor, de verdade, mortificar a nossa vontade carnal e nos aproximarmos mais do Senhor. Que a gente entenda, a gente não precisa comprar nada e nem pagar preço nenhum, porque o Senhor já pagou o maior preço por todos nós, que foi o Teu sangue derramado ali na cruz. Abençoe a Tua igreja, é o que eu te peço, e no nome de Jesus te agradeço, pois o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém.